Então vamos agora à nossa palestra do dia. E a nossa palestra de hoje é com um dos educadores aqui da casa, que também é expositor. E ele vem nos falar a respeito de uma condição que hoje, está se tornando difícil, rara, e que nós todos precisamos aprender, que é a liberdade de expressão com respeito, fraternidade e responsabilidade. Então vamos receber com uma salva de palmas o nosso educador Roberto Vitorino. Bom dia, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. É lindo demais, a gente chega aqui e começa a ouvir música, sentirmos o som da música penetrando os nossos corações, nos transformando, nos fazendo modificar os nossos sentimentos. A música, ela traz para cada um de nós uma forma de transformação, uma forma de modificação dos nossos sentidos, que faz nós recebermos cada nota musical dentro dos nossos corações. Não importa muitas vezes qual foi a vontade do compositor, o sentimento que ele tinha naquele momento, o sentimento que ele sentia na forma e na maneira como ele compôs aquela música, mas existia muito sentimento. E cada um de nós, cada um que está aqui, recebeu essa música, independente se sabíamos do que ela tratava, se conhecíamos a letra, se sabíamos do que assunto estava tratando. Mas aquele sentimento penetrou em cada um de nós, conforme nós somos, conforme cada um está se sentindo hoje. Nós recebemos a música dessa forma, conforme o nosso coração. O nosso coração, a forma como nós estamos e nos encontramos hoje, agora, nesse instante, num domingo frio, e recebemos isso e nos comportamos conforme aquilo que recebemos. Assim é a liberdade de expressão. É da mesma forma que nós recebemos e que nós utilizamos dessa liberdade que a gente vem falar aqui hoje. Liberdade de expressão é saber exatamente como nos comunicar, como comunicar com aquele que esteja ao nosso lado. Mas muitas vezes nós nem sabemos o que é liberdade. Nós não conhecemos o significado de liberdade. Liberdade é tão confuso e é tão grande o sentido que todos os filósofos que existiram durante esses anos falaram de liberdade. Desde Sócrates até hoje, muitas ideias sobre liberdade foram conversadas. Cada um ao seu tempo, ao seu momento, com o seu sentimento, mostrou o que ele entendia sobre liberdade. Eu trouxe aqui 3. Poderia trazer 20, porque todos eles falaram. Eu trouxe 3. Só para nós ilustrarmos essa ideia de liberdade. O que ela significa? René Descartes é um filósofo lá da modernidade, um filósofo que trouxe toda a ideia do pensar. É o filósofo que falou o tal do penso, logo existo. Sobre liberdade ele diz isso aqui: a liberdade é motivada pela decisão do próprio indivíduo, mas muitas vezes essa vontade depende de outros fatores, como dinheiro e bens materiais. O que Descartes está falando? Ele fala para a gente assim: todos nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. Todos nós, e é verdade, nós podemos sim. No entanto, nós dependemos de situações materiais. Todos nós, se quisermos agora, nesse instante, viajar para Paris, nós podemos. Nós temos essa liberdade.
é o direito de ir e vir, é o direito de poder ir aonde você quiser. Aí, quando você tira a carteira do bolso, aí, quando você verifica se as condições que você tem na sua carteira é suficiente, e não deu. Não é assim? Nós temos a liberdade, só que ela está vinculada às nossas condições materiais. Somos seres encarnados. Nós podemos tudo, desde que tenhamos as condições materiais para trabalhar. Outro filósofo, muito controverso, por sinal, que também trata da liberdade, é o Karl Marx. Ele vai falar o seguinte: a liberdade humana é uma prática dos indivíduos, e ela está diretamente ligada aos bens materiais. Os indivíduos manifestam sua liberdade em grupo e criam seu próprio mundo com os seus próprios interesses. O que ele quer dizer com isso? Todos nós temos a liberdade de fazermos o que quisermos da mesma forma. No entanto, nós vivemos em coletividade. Nós vivemos com o outro. Nós estamos, por exemplo, numa casa espírita. Nós estamos diante do mesmo pensamento, da mesma ideia, e essa ideia faz com que nós tomemos algumas decisões em coletividade. Porque pensamos sobre um mesmo aspecto específico. Então, nós, no nosso trabalho, com aqueles que nós trabalhamos, nós pensamos da mesma forma. Na nossa família, nós pensamos e temos a liberdade e pensamos coletivamente. É disso que ele está falando. A liberdade condicionada às pessoas que vivem ao nosso lado. Nós não vivemos sozinhos. E, por fim, o Sartre, que ele vai contestar exatamente o que Descartes falou. Ele vai dizer o seguinte: é a condição da vida do ser humano. A liberdade faz parte da nossa essência, faz parte de nós mesmos. O princípio do homem é ser livre. O homem é livre por si mesmo, independente dos fatores do mundo, das coisas que ocorrem. Ele é livre para fazer o que tiver vontade. É muito parecido com aquilo que nós aprendemos na doutrina dos Espíritos. Ele só se equivoca num sentido, nas consequências. Ele vai falar: nós podemos fazer tudo aquilo que nós temos vontade, independente das coisas materiais, inclusive. Nós temos liberdade. Isso é da nossa existência. Se nós existimos, nós temos liberdade. Nós podemos fazer. Ele se esquece, no entanto, que nós podemos sim, mas as consequências também são de nossa responsabilidade. Nós podemos fazer o que quisermos. Se eu quiser pular daqui, eu posso. Posso. Agora, quando eu chegar lá embaixo, sabe-se lá que estado eu estarei. O que vai acontecer comigo. Mas se eu pular, eu estou assumindo a responsabilidade, eu estou assumindo as consequências por aquilo que a gente está falando. Por isso que é importante, quando a gente vem falar na doutrina espírita sobre liberdade, a gente lembrar do Kardec. Porque o Kardec também vai tratar da liberdade. Vai tratar de liberdade nas leis morais. Liberdade como uma lei moral. A lei da liberdade. Ela é plena? Ela é completa? Então, a questão 825 do Livro dos Espíritos vai ter o seguinte questionamento, que o Kardec faz para os espíritos. Kardec é o grande questionador, é o grande perguntador. Tudo ele perguntava, tudo ele queria saber, repetia a pergunta, e os espíritos são espertos. De novo você vem com essa questão? Será que você ainda não entendeu do que eu queria dizer? E ele perguntava de novo. É o grande cientista. É aquele que nos ensina até como perguntar, de que forma perguntar. E ele pergunta: é liberdade? Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Nós temos essa liberdade absoluta? E os espíritos respondem: não. Categoricamente, não. Porque todos precisais um dos outros. Assim como os pequenos, como os grandes. Nenhum de nós é capaz
de fazer absolutamente nada, sem que dependesse daquela pessoa que está ao seu lado, daquela pessoa que faz o pão, daquela pessoa que planta, que traz a alimentação. Nós não viveríamos em condição alguma sozinhos. Então nós não podemos dizer que a liberdade é algo pleno em mim, que eu posso vivenciar isso sozinho, eu tenho plena liberdade, liberdade absoluta. Não, nós dependemos absolutamente do outro. Nós dependemos daquele que vive ao nosso lado, dependemos daquele que trabalha conosco, dependemos daquele que produz para nós sobrevivermos. A doutrina dos Espíritos nos ensina plenamente o quanto nós somos capazes de transformar as nossas vidas a partir de nós mesmos com a ajuda do próximo. A ideia de caridade é isso. A ideia de caridade, quando pensamos em caridade, é saber que ao nosso lado existe outro que pode nos ajudar e que também podemos ajudá-lo. A liberdade não é totalmente absoluta, como nós às vezes queremos que fosse, ou queríamos que fosse. Ele continua perguntando: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? E os Espíritos respondem: nas do eremita do deserto. Desde que junto estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, é muito claro isso. Se você viver sozinho, lá numa montanha, como um eremita, talvez ali você consiga viver na sua liberdade absoluta. Mas aí você perderia a maior oportunidade de estar aqui encarnado. Afinal de contas, todos nós aqui, quando assumimos a responsabilidade de retornar a este planeta, de voltar a reencarnar, é exatamente para aprender a viver em sociedade. É para vivermos juntos, para resolvermos os nossos problemas, resolvermos as nossas dores, resolvermos as nossas questões, entendermos como essas questões podem transformar as nossas vidas, entender como essas questões podem nos transformar. Então, se nós nos comprometemos a viver sozinhos em algum lugar, sem o contato com ninguém, só orando, o que é mais importante de viver, nós abrimos mão. Então, para que serve a liberdade absoluta? Para nada, só para nos atrasar, só para nos impedir de amar, de ter mais misericórdia, de perdoar, de acreditar que o outro que vive ao nosso lado é para que nós caminhemos juntos, todos nós aqui. Estamos aqui porque nós acreditamos em algo e nós juntamente vamos seguir e vamos crescer. É o caminho que nós escolhemos. É o caminho que nós escolhemos para vivenciar essa vida espiritual, essa vida espírita, encarnados, convivendo com o outro, juntamente com o outro. Liberdade de pensar. Temos liberdade de pensar? Esse é o questionamento que Kardec faz. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensar, no pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois não há como pôr-lhe peias, não há como pôr impedimentos, rédeas, não há como impedi-lo de caminhar, segurá-lo. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Importante isso. Importante. O nosso pensamento é nosso, mas que também assumimos a responsabilidade sobre isso. Porque nós sabemos que no pensamento nós produzimos energias, nós produzimos sentimentos que, conectados com o plano espiritual, pode causar dor também. Mas nós podemos pensar e ninguém materialmente pode nos impedir disso. Não existe lei material que nos impeça de pensar, que nos
impeça de pensar aquilo que nós achamos importante para as nossas vidas, aquilo que nós achamos importante para o nosso dia a dia. E tem também a liberdade de consciência. É responsável o homem pelo seu pensamento perante Deus? É. Somente Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. A nossa consciência, aquilo no qual nós acreditamos, aquele pensamento que é nosso, exclusivamente nosso, da forma que nós pensamos viver, que pensamos em sobreviver, é nosso, mas Deus conhece. Deus sabe os caminhos que nós escolhemos. Deus sabe a forma que nós olhamos para o outro e a forma que nós pensamos sobre o outro. Deus sabe exatamente quando nós estamos vivendo numa mentira ou numa verdade. Pode ser que nós passemos e consigamos enganar muitas pessoas. Todos, inclusive. A vida inteira. Está cheio disso por aí. É o que mais tem. Pessoas que vivem uma vida de mentira, uma vida de inverdades, e que acha que é esperto, que acha que vai passar por isso ileso, mas Deus está ciente disso. E quando chega no mundo espiritual, quando chega no plano espiritual, se depara com uma situação que ele nunca imaginou. Aquele que era um rei, percebe que aquilo não existe. Percebe que aquele poder que ele detinha não é verdadeiro. Percebe que a sua condição é pior do que a daquele que humildemente o servia. Aquele que humildemente limpava a sua roupa, aquele que humildemente varria o chão pelo qual ele passava, está em melhores condições do que ele. Porque Deus conhece o que nós temos por dentro, a nossa consciência, os nossos pensamentos e a nossa forma de viver, verdadeira ou não. Conta uma história interessante de um pai e filho que vão para o interior, por um lugar, uma fazenda, e o pai sai com o filho caminhando, ouvindo os sons da natureza. Num determinado momento, o pai chega para o filho: o que você está ouvindo? O filho vira para ele e fala assim: estou ouvindo o som de pássaros, o som do vento batendo nas folhas. E o pai pergunta: mas só isso que você está ouvindo? Ele fala assim: não, eu também estou ouvindo o barulho de uma carroça. Ele: é isso mesmo, nós conseguimos ouvir o som dos pássaros e conseguimos também ouvir o som dessa carroça vazia. O filho se assusta e fala assim: não, mas como que você sabe que essa carroça está vazia? E o pai vira para o filho e fala assim: porque a carroça, quando está vazia, ela faz muito barulho. E o filho ouviu aquilo, introjectou. O tempo passou. Aquele filho virou um adulto. E toda vez que esse homem já feito na nossa atualidade vê alguém brigando, falando impropérios, gritando, brigando por coisa nenhuma, falando bobagens, distribuindo bobagens, falando muito alto, brigando, ele lembra da frase do pai: carroça vazia faz muito barulho. Essa história, ela tem um quê e um porquê de nós entendermos ela. Para que nós possamos entender e possamos conversar, é necessário que nós nos apossemos do conhecimento, nos apossemos das informações. Não conseguiremos nos expressar se nós não adquirirmos informações a respeito daquilo que nós queremos falar. Não adianta nós querermos falar com o outro ou querer tirar dúvidas do outro se nós não conseguimos entender do que aquilo trata.
Se nós vivenciamos o dia sem entender o que está acontecendo. Nós, muitas vezes, nas nossas vidas, queremos que o outro compreenda coisas que nós ainda nem conhecemos, ou que nós leamos pensamentos. Eu costumo falar da minha esposa, que está aqui, que às vezes ela está no telefone, conversando com alguém, está lá, e conversa, e coisas importantes, evidentemente, e de repente ela vira pelo meu lado e fala assim, não é, Roberto? Eu, não é o quê? Não é verdade? Eu disse, mas não sei do que você está falando, pelo amor de Deus. Primeiro, eu preciso que você me diga o que você está falando, para eu poder emitir uma opinião. Por quê? O que acontece? Isso somos nós, não estou, claro que é uma brincadeira. Todos nós, às vezes, nós temos a ideia nas nossas cabeças, temos o conhecimento dentro de nós, e não nos expressamos adequadamente para quem está do nosso lado. Por quê? Porque nós somos muito rápidos. Nós vivemos numa sociedade de rapidez, que nós queremos resultados, e de repente a gente só quer, o que você acha disso? Disso o quê, criatura? Não faço a menor ideia do que você está falando. Mas não é assim? Não sei. Me explica. Me diz o que tem aí na sua cabeça. Quando nós vamos conversar sobre algo, quando nós vamos usar da nossa liberdade de expressão, é fundamental que nós saibamos o que nós estamos fazendo e que, acima de tudo, nós comecemos do começo, para que o outro entenda o fio da meada que você está querendo explicar. Não adianta a conversa pela metade, não adianta só o final, não adianta assistir um filme só assistindo a última parte. A parte mais importante é como se desenvolveu aquilo e como chegou naquela conclusão. Eu posso até discordar da conclusão, mas ela precisa ter um encaminhamento. E para isso é necessário que nós detenhamos total conhecimento dos fatos, para que a gente possa falar, para que a gente possa se expressar. A sociedade nos força muitas vezes a falar de coisas que a gente não conhece, a nos expressarmos de assuntos que nós não temos afinidade. E muitas vezes nós, por orgulho, por vergonha, por vaidade, nós preferimos responder algo que não sabemos com uma bobagem, do que dizer, eu não sei, me explica, me diz do que você está falando, aí eu posso falar do que eu acho. Porque senão a gente se sujeita a fazer aquelas brincadeiras que aparecem na internet, a pessoa pergunta de alguma coisa, a pessoa pensa que está falando de algo, ao invés de perguntar o que aquilo significa, porque não é vergonha nenhuma não sabermos. Não há vergonha nenhuma em não conhecermos. Não há vergonha nenhuma em sermos ignorantes sobre qualquer coisa. Nós estamos aqui exatamente para isso, para aprender. E é aprendendo que a gente vai se transformando, que a gente vai crescendo e ir tentando iluminar esse espírito que está aqui, vivenciando, tentando a transformação. Mas é importante que essa transformação não seja nem cega nem muda. É importante que essa transformação consiga ser expressa da melhor maneira possível. Não podemos e não precisamos tampar os nossos olhos, nem fechar a nossa boca, simplesmente porque nós temos medo de errar. Temos medo de nos equivocar. Nós precisamos entender, se esse medo existe, nós precisamos nos preparar. Entender do que trata. Entender por que eu estou aqui. Por que eu resolvi vir hoje numa palestra na federação? É só porque eu venho todo domingo ou porque tinha algum motivo especial? Entender por que isso acontece com cada um de nós. Entender por que nós tomamos as nossas decisões. Entender se essa decisão é a melhor. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a possibilidade de escolher os nossos caminhos.
temos a possibilidade de escolher tudo aquilo que nós queremos, porque nós temos a obrigação de semearmos. Eu escolhi colocar esse quadro, é um quadro muito belo, do Van Gogh, chamado O Semeador, porque ele expressa aquilo que nós, da doutrina espírita, temos que fazer todos os dias na nossa transformação: semear. Semear amor, semear fraternidade, semear o nosso próprio exemplo na nossa transformação e na nossa modificação. Semear como Jesus nos traz na sua parábola, a parábola do semeador. Quem nós somos na parábola do semeador? Que caminho nós resolvemos percorrer? Nós somos aquele semeador que joga a semente na estrada para os pássaros comerem? Essa semente que nós jogamos, ela está no meio do espinho, em que ela não consegue crescer, sufocada pelos espinhos. Ela cai nas pedras, onde não consegue, não tem sustentáculo para que as suas raízes se fortifiquem. Ou ela cai na terra fértil, para produzir, para crescer mais, para transformar. Nós estamos aqui para semear o amor e recebermos o Evangelho em nossos corações. Receber, sabendo que dentro dos nossos corações essa ideia do Evangelho semeará amor, semeará fraternidade. A parábola do semeador é belíssima e nos faz refletir sobre o que nós fazemos da nossa vida. Em que momento nós estamos na nossa vida e como nós escolhemos cada fator. Como nós ouvimos o Evangelho, como nós entendemos o Evangelho e como nós colocamos em prática. De que forma nós colocamos em prática o Evangelho de Jesus? Todos nós aqui temos algo muito em comum. Porque nós já acreditamos em Jesus, já acreditamos no Evangelho. Nós estamos num passo importante do nosso crescimento espiritual. Esse passo de saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, todos nós cremos nisso. Aliás, espero que sim. Acredito que sim. Nós precisamos do segundo passo. E o segundo passo é o mais difícil, que é colocar em prática. Colocar em prática aqueles ensinamentos que nós sabemos que são verdadeiros, que sabemos que são o nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. Quando que nós faremos isso? Quando que nós nos colocaremos à disposição desse Evangelho e a fazer mais? E a modificar nossos atos, transformando as nossas vidas. Semear é isso. É a opção que nós escolhemos para podermos colocar os nossos corações junto a Jesus e aqueles que vivem ao nosso lado nos acompanhar nisso, transformando as nossas vidas. E eu posso falar então? Posso? Todos nós podemos falar? É claro que nós podemos. Nós devemos falar. Sobretudo, com responsabilidade. Sobretudo, sabendo que o outro espera de cada um de nós aquele sentimento de reciprocidade, de saber que o que nós estamos falando é algo que nós também vivenciamos, porque não podemos simplesmente tagarelar, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não existe esse ditado? Que as pessoas dizem, olha, o Evangelho está lá, diz que você tem que fazer isso, isso, isso e isso, mas eu mesmo não faço, é só você. Eu posso falar? Claro que pode, temos a liberdade disso. E aí, essa charge, ela exemplifica os nossos dias, ou pelo menos algum tempo que se passou. Você é livre para se expressar, desde que eu concorde. Não dá para ser assim, né? Nós não podemos vivenciar a ideia de que o outro não pode ter a sua própria opinião, que o outro não pode pensar diferente. Pode sim.
Ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade. Ninguém que está aqui encarnado pode dizer quais os caminhos certos que o outro tem que percorrer. Ah, mas ele está tomando uma decisão equivocada. Não é problema seu. Cuidar da própria vida já é muito trabalhoso. Cuidar da vida do outro é bem pior. Se a gente começar a se importar com os nossos próprios problemas, já estaremos fazendo muito bem para a humanidade. Se cada um de nós conseguir olhar para dentro de si e resolver os seus próprios problemas, pode ter certeza, amanhã a humanidade será muito melhor. Nem amanhã, daqui a pouco. Se cada um de nós olhar para dentro de si, eu posso melhorar isso, isso, isso e isso, e o outro, não importa. Não tem importância. Cada um sabe o caminho. Seja protagonista da sua própria vida. Nossa, já ouvi tantas vezes essa frase. Mas é isso, gente. Nós temos que ter na nossa vida, nós, como ator principal. Na minha vida eu sou o ator principal, mais ou menos, né? Mas é isso que a gente tem que fazer. Eu decido da minha vida. Ah, mas a gente vive em coletividade. É claro que sim. A sua coletividade você precisa respeitar. Mas ainda assim, nós precisamos tomar as nossas próprias decisões. Lá na questão 836 do Livro dos Espíritos, mais uma vez, o Kardec vem nos dizer: tem o homem o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Aí os Espíritos falam. Falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e os homens. As leis de Deus, a justiça de Deus, ela estabelece exatamente os caminhos que nós devemos percorrer. Nós devemos e nós temos que seguir duas leis, então, as materiais, que nós precisamos seguir, porque nós temos punições materiais, mas, sobretudo, nós devemos respeitar a lei de Deus. Mais que fundamental nisso, é ter fé nisso, é crer nisso, saber que a fé é respeitar essa justiça de Deus, sabendo que ela é perfeita, que ela às vezes vem nos causar algum dano, alguma aflição, mas é exatamente como a lei de Deus transforma as nossas vidas e faz com que nós transformemos o nosso dia a dia, nos modificando, nos transformando. Kardec também diz o seguinte, está lá na Revista Espírita: o livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele fazendo um ser ativo em vez de uma máquina de crer. É a ideia da fé raciocinada. Nós precisamos e temos o livre pensamento para podermos crer. A liberdade de pensar, a liberdade de raciocinar, porque quando nós estabelecemos o pensamento é que nós construímos o nosso espírito e transformamos a nós mesmos. Nós só crescemos a partir da nossa própria transformação, da nossa própria modificação. Por isso que nós pensamos tanto. Às vezes pensamos errado, às vezes pensamos bobagem. Na maioria do tempo, às vezes, a gente até pensa muita bobagem. Aí, alguns aproveitadores, alguns espíritos oportunistas nos colam, aí a gente corre para a Federação Espírita para ver se resolve e nos ajudam. É assim mesmo, porque nós ainda somos indisciplinados no pensamento. O pensamento voa, vai em alguns lugares, vai em situações complicadas, a gente passa pela rua, julga alguém, julga o outro, julga dentro de casa, fala bobagem para o outro, é maledicente aqui, fofoca. É a liberdade. As consequências estão aí. Mas nós não somos só aquela máquina que nós precisamos simplesmente acreditar naquilo e só. Não pense mais nada. Fique aí,
a verdade é essa e nada mais. Não. A doutrina dos Espíritos nos ensina, acima de tudo, a estudar. Acima de tudo, a aprender, a raciocinar, entender por que aquilo nos acontece. Por que é dessa forma? Por que acontece desse jeito? É isso. Por que tem tanta palestra? É para a gente pensar sobre isso. É para a gente entender e a gente buscar ideias de pessoas que possam nos ajudar e que possam contribuir com aquilo que a gente pensa. Ah, mas eu tenho que acreditar em tudo que ele fala? Não! É só mais uma informação. É só mais uma informação que nós temos, que cada um de nós vai construir a sua verdade, vai construir aquilo que acredita da forma que acredita, vai construir dentro de si a partir daquilo que sente, a partir das suas dores, a partir do seu passado, a partir de suas outras vidas. Cada um aqui se recebe de uma forma diferente, de uma maneira diferente. E o discurso de ódio não é liberdade de expressão. Aquele que vem para você falar coisas que você não quer ouvir, aqueles que vêm querer criar intrigas, isso não é liberdade não, gente. Isso é só maldade. Isso é só maldade. O discurso de ódio que você estabelece, que algumas pessoas querem criar para que o outro odeie o outro, não importa que lado. Toda vez que a gente ouvir alguém falando mal do outro, criando intriga entre pessoas, entre famílias, entre sociedade, isso não é liberdade de expressão. É simplesmente maldade. Só maldade. É um coração peludo, repleto de sentimentos negativos, muitas vezes mal acompanhado. E que a gente precisa entender isso. A liberdade de expressão, ela precisa do amor, da fraternidade e de sentimentos positivos, porque senão vira uma guerra constante de ideias, uma guerra fraticida entre irmãos, que é o que a gente vivenciou nos últimos anos, que se vivencia ainda, vivencia muito ainda. Famílias se separando porque um pensa diferente do outro, porque um pensa de forma diferente do outro, porque alguém disse alguma coisa sobre aquilo que você nem sabe de onde veio, porque alguém falou algo que você não concorda. Descartem tudo que vier do mal. Isso não nos leva a absolutamente nada. E nós somos capazes de julgar sobre isso. Sobre aquilo que é sobre amor, sobre aquilo que é sobre o bem, sobre aquilo que nos ajuda, daquilo que só traz a maldade. Livre-arbítrio é a capacidade de plantar o que você quiser, e justiça é colher exatamente o que você plantou. Isso nós ouvimos todos os dias. Quem está na doutrina espírita, assiste palestra, consegue ouvir, conversar na doutrina espírita, ler, todo dia ouve isso, fala sobre o livre-arbítrio, entende sobre o livre-arbítrio. Às vezes a gente não entende muito bem o que é o tal do livre-arbítrio, porque algumas pessoas acabam, mas esse é meu livre-arbítrio, e quer usar o livre-arbítrio como a possibilidade de fazer o discurso de ódio, não é? Tem gente que usa o livre-arbítrio, mas eu tenho o livre-arbítrio de pensar do jeito que eu quero. Tem, ok, mas eu não sou obrigado a aceitar o seu discurso de ódio, o seu discurso do mal. Livre-arbítrio é complicado, porque ele vai nos dar a liberdade de fazer e assumir a responsabilidade. A parte mais importante do livre-arbítrio não é a liberdade, é as consequências, são as consequências. Você tem a liberdade de fazer o que quiser? Tem. No entanto, é a justiça de Deus. Você também vai receber conforme aquilo que você fez. Ah, eu só fiz o bem. Ok, parabéns. Recebe um prêmio. Vai ir para o plano espiritual e vai ser iluminado. Vai ter uma luzinha no peito que vai abrir assim, todo mundo vai ficar feliz e contente. No entanto, se a gente escolher o outro caminho, é o mais legal. Se a gente escolher o outro caminho, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso,
que a gente às vezes escolhe o outro caminho e Ele nos recebe e fala assim: meu filho, volta lá e tenta de novo. Olha que coisa maravilhosa a gente saber disso. Mesmo quando a gente erra, quando a gente comete erros, equívocos, Deus olha para a gente e fala assim: vai lá e acerta de novo, porque você é bom. Esse mal que você fez perante o bem que você pode fazer, não é nada. Volta lá e acerta. Chico Xavier vai dizer o seguinte: somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências, que é exatamente isso. Nós somos livres, mas escravos ao mesmo tempo, porque as consequências virão. Ah, mas fulano de tal passou a vida inteira fazendo o mal e morreu bem. Será? Será que morreu bem? Será que a felicidade é isso? Será que não tem nada depois? É não acreditar na justiça de Deus. É não acreditar que a justiça de Deus é perfeita. E aí a gente sabe quando as consequências virão. Pode ser agora, mas pode ser numa próxima encarnação. Ou essa encarnação é agora, a gente não sabe. Isso fica para um outro pensamento. Nós somos esse ser, em busca da liberdade, em busca dessa luz que está lá dentro, lá, com cadeado, presa, e que nós precisamos libertar essa luz. Essa luz, ela se liberta com os nossos bons pensamentos, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de transformar as nossas vidas, sendo espíritos melhores, sendo pessoas melhores, utilizando do amor, da caridade. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É aquela que Jesus nos traz, já que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que nos ensina o caminho que nós devemos percorrer. É aquele que veio até nós, nos trouxe os exemplos totais e que nós, muitas vezes, temos medo de assumir. Temos receio de assumir porque vai me causar muita dor. O jugo de Jesus é o leve. O pesado é o que a gente passa sem Ele. O pesado é o que a gente acha que está sendo bem, porque as consequências não são essas, são muito piores. Tão importante quanto você fala é o jeito como você diz. E aqui, mais uma historinha. Essa daqui tem muitos autores, porque a gente vai procurando as coisas para a gente falar, aí a gente encontra a historinha e a gente vê, é o caso das peneiras, né? As 3 peneiras. Eu coloquei como Sócrates, porque ele é o mais antigo e o mais inteligente, mas eu já vi isso daí com as 3 peneiras de Salomão, as 3 peneiras de fulano de tal. Todo mundo quer ser o autor, ou dar àquele autor essa ideia. Essa história é o seguinte: o cidadão está lá, tinha o seu pastor, aquele que o caminhava, e ele chega para ele: tenho que te contar uma coisa, preciso te contar algo. Aí o senhor lá, o mestre, falou para ele: mas espera aí, você já passou essa informação aí pelas 3 peneiras? Como assim? Que 3 peneiras são essas? Não. Quando você tem alguma coisa para falar para outra pessoa, é importante que você pegue essa informação e passe pelas 3 peneiras. Tá bom, quais são as peneiras? A primeira peneira é a da verdade. O que você vai me contar, você tem certeza absoluta que é verdade? Aí o rapaz fala assim: olha, certeza eu não tenho não. Me contaram, mas eu não tenho certeza não. Então tá bom, já não passou pela primeira peneira. Vamos ver a segunda, a da bondade. Essa informação que você quer me fazer, ela traz algo de bondoso? Ele olhou bem assim: olha, a verdade, a gente vai fazer um pouquinho de falar da vida alheia, né? Falou assim: então já não passou pela segunda peneira. E a terceira? É da utilidade. É útil
o que você vai me contar vai me fazer crescer em alguma coisa, vai mudar a minha vida, mas vai me fazer mais inteligente, mais esperto, vai me fazer mais feliz, é útil para alguma coisa? Olha, não é útil não. Então, guarda ela para você, fica com ela, que eu não preciso saber disso. É assim a vida da gente. Quando a gente receber aquela informação, quando a gente receber aquela fake news, passe ela pelas 3 peneiras. Quando a gente receber de alguém essa maledicência, aquela fofoquinha, passe pelas 3 peneiras. Passe pelas 3 peneiras. Vê se é verdade mesmo. Tenha certeza absoluta se aquilo que estão te passando é verdade. Se aquilo é bondoso, se aquilo é do bem, se aquilo realmente traz alguma coisa boa para você e para as pessoas. E se aquilo é útil. Porque se não for, gente, no computador tem um lixinho, joga lá. Não precisa passar para mais ninguém. Deixa a pessoa que quer transferir aquilo para ela mesma. Deixa, porque aquilo traz não só o aspecto da fala, aquilo traz energia, gente, energia negativa, que não nos ajuda em absolutamente nada, não nos ajuda em nada, só nos prejudica, só nos tornam pessoas piores. Essa é a liberdade de expressão, com respeito, fraternidade e responsabilidade. É assim que a gente precisa viver, é assim que nós precisamos transformar as nossas vidas. A liberdade nos é dada, mas nós precisamos saber como nós vamos utilizar dela. E Jesus está aí. Que Deus abençoe a todos. Que Jesus possa transformar as nossas vidas, possa vivenciar em as nossas orações. E a gente precisa agradecer só a Ele, só a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade que nos dá de podermos aprender a partir do vosso Evangelho. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de sabermos o caminho que nós percorremos, de saber que quando nós vamos deitar, está ali ao nosso lado, e quando nós levantamos, também está ali. Obrigado, Jesus, pelo olhar carinhoso de todos os dias. Obrigado, Jesus, pelo abraço fraterno que nos dá até quando nós não queremos. Obrigado, Jesus, por esse dia, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que assim seja, graças a Deus.